mesmos, não sai nada. E agora nós temos a oportunidade de compartilhar nossos desejos, nossos problemas, nossas necessidades para Deus e para os nossos irmãos, para nós orarmos juntos. Então, quem tiver vontade, desejo, pode pedir. Obrigado. Oi, irmão Elias, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Tenho muito a agradecer pela vida, pela saúde, pelos projetos que estou fazendo. Não estou ganhando dinheiro, mas estou bastante envolvido aqui no aplicativo evangelístico. Mais um. Só isso, muito a agradecer. Obrigado, gente. Obrigado a Deus. Obrigado por estar Não tá aqui ganhando também dinheiro com ainda. vocês. Não tá ganhando dinheiro ainda, viu? Não, talvez não ganhe. Mas tá ganhando bênção, tá ganhando bênção. Sim, amém. E orações. Sou homem rico. Obrigado. A gente agradece. Obrigado, irmão Elias, por ter compartilhado sua gratidão. Mais alguém? Eu. Henri. Agradecer pela vida, pela família, por tudo que Deus tem me dado, pela minha família, principalmente na área da saúde, né? Que, graças a Deus, estamos muito bem de saúde. Deus tem abençoado todos nós, não só minha família aqui de casa, mas minha família por parte da Caterine, minha mãe, meu padrasto, que não mora aqui em São Paulo, que são do grupo de risco, já tomaram a vacina. Então, só tenho a agradecer a Deus. Eu acho que hoje eu estava lá brincando com a Maria Eduarda, né? Agora no pôr do sol com o parquinho, quando você me mandou mensagem. Cara, como nossa vida é maravilhosa, né? Como Deus tem abençoado tanto a nossa vida nesse mundo tão mal, tão pecador. Deus ainda, a gente vê que o Espírito de Deus ainda está aqui. Então Deus ainda olha para nós. Deus ainda não, né? Sempre. Mas todo dia nós vemos um pouco da graça de Deus. Então agradeço a Deus por isso, pela minha família, principalmente pela Maria Eduarda, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos ensinar o caminho de Jesus para ela. Amém. A mina vai ser de louvor, vai evangelizar muita gente. Vai mesmo, eu gosto de música, cara. Meu Deus do céu, como eu gosto de música. Minha mãe vai falar agora. Bom, também quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, esse filho maravilhoso que Ele me deu, Amém. a minha filha mais maravilhosa ainda, né? Minha norinha. E que Deus continue abençoando todos nós. Gratidão a Deus por tudo. Glória a Deus. Amém. Bastante gratidão, isso é bom. Mais alguém? Bastante gente conectado, nosso culto virtual aqui. Bom, acho que por hoje foram pessoas que agradeceram, que pediram. Eu tenho só a agradecer também pelas bênçãos que Deus derrama sobre nós, mesmo não sendo merecedores. E um pedido especial que eu quero fazer é pela vida espiritual dos jovens da nossa igreja, porque é difícil, né? A gente sempre ter a comunhão, manter a mesma fé o tempo todo. E para a gente que é jovem, cheio de vigor, isso é uma luta, né? Então, peço para que Deus derrame o Espírito Santo sobre todos nós, principalmente sobre mim. Eu sei que eu preciso muito disso. Eu sei que eu preciso do poder de Deus para continuar, porque senão não sai do lugar. Eu vou colocar ela em maus lençóis, mas vou pedir para minha mãe orar, então, pelos pedidos e agradecimentos. E depois é com o nosso orador da noite, o Diegão. Bom dia. Bom, oramos. Deus seja louvado. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer
pelas bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. E te pedir, Senhor, que nessa nova semana a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja com todos nós. Que o Senhor possa ir de encontro com todos os pedidos que foram feitos aqui, os que ficaram no coração de cada um também. Que o Senhor possa abençoar todos os Teus filhos na face da terra, Senhor. Amém. Concede a todos nós sabedoria, discernimento, que nós possamos entender, que nós possamos aceitar a Tua vontade na nossa vida. Amém. Fica conosco, Senhor. Todas essas bênçãos nós te rogamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Digão, com você. Obrigado, viu? Maravilha, meu irmão. Uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa Que noite. alegria poder estar aqui, vendo vocês aqui, rostos queridos, alguns já conhecidos há algum tempo, outros conhecidos há pouco tempo e outros ainda não conheço. Mas eu estou feliz de estar com vocês aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, não tinha me visto, eu sou o Diego, sou o teologando que estou aqui nas dependências da igreja de vocês. Estou aqui no fundo aqui da igreja, aqui na salinha pastoral, aqui atrás do tanque, dormindo por aqui, e eu estou feliz de estar aqui, viu? Estou sendo muito bem recebido aqui pela igreja, por vocês. Nossa, estou sendo... Realmente, acho que nem mereço tanto. Mas eu quero primeiramente aqui agradecer, né, por poder ter essa oportunidade aqui de estar com vocês e dizer que eu estou muito feliz mesmo. E hoje estarmos juntos. Ontem eu encerrei aí uma semana. Espera só um pouquinho, mãe. Oi? Comigo não, né? Mas então, eu encerrei a Semana Jovem ontem na Vila Verde e também já está aí agendado para que eu possa pregar no próximo sábado aqui com vocês no Carvalho, mas eu estou aqui hoje já com vocês também, tendo a oportunidade, mas pelo Zoom, né? Pelo Zoom. E eu quero dizer, estou feliz mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje. E deixa eu perguntar para você, deixa eu falar com você, conversar um pouquinho a respeito de um tema bem interessante. Sabe que, assim, há momentos na nossa vida que parece que, às vezes, a noite não tem fim, não é verdade? Parece que a noite nunca vai acabar. Porque são momentos tristes, sabe? Momentos que parece que o sol nem surge mais. A gente passa por algumas crises, passa por alguns momentos difíceis, de dificuldade, né? Por exemplo, a gente está nessa pandemia aí, e ano passado, eu me lembro ali no final do ano, a gente já pensava assim, nossa, vai acabar. E aí veio a segunda onda e aumentou cada vez mais a noite, né? E agora, novamente, a gente já está aqui nesse caminho, pensando, parece que vai acabar, né? Parece que as coisas vão melhorar, mas é uma noite longa dessa pandemia que parece que a gente durou muito tempo, né? Está durando muito tempo. E na nossa vida, não só numa pandemia, mas a gente passa por momentos e a noite parece que é muito longa. Tem uma canção que eu gosto bastante, né? Talvez você conheça, é de autoria do Pedro Valença, né? Ali do Grupo Vocal Livre. E na primeira frase da música é uma pergunta assim um tanto quanto intrigante. Diz assim, ó, noites, que é que o tempo passa devagar, né? Talvez você já deve ter tido noites assim, noites de intenso choro, noites que você ficou assim, você fez essa mesma pergunta, por que está passando tão devagar? Foram noites que você chorou. Talvez você esteja assim. Mas sabe, queridos amigos, queridos irmãos, o choro, ele é, na verdade, uma expressão visível de como está dentro de nós, como está a nossa alma. Porque assim, tem um choro de alegria, tem um choro de emoção. Por exemplo, você chora de alegria, de emoção, dos pais, por exemplo.
pai, uma mãe. Chora quando vê o filho nascer pela primeira vez, aquele choro gostoso. Um casal, em muitos casamentos tem o homem chora, a mulher chora na cerimônia do casamento. São choros que a gente gosta de chorar, né? Mas também tem choros de tristeza, né? Tem choro de dor, choro de angústia e de aflição. Eu esqueci de pedir pra você fazer essa, mas eu peço pra Camila. Peraí, Diego. Oi, uma verinha. Uma verinha? O que é o anfitrião? Uma verinha? Nada, chegou, tomou banho. Uma verinha? Uma vera? Ai, Pronto, já deu. Não era nem por mim, mas era por vocês. Poderia aqui atrapalhar. Mas que bom, que bom. Às vezes é um descuido, não tem nenhum problema, viu? Às vezes é um descuido aqui. Como eu estava dizendo para vocês, há choro que é de coisa boa, mas também há choro ruim, de dor, de tristeza, de aflição, e há o choro de angústia, né? E eu queria convidar você a que agora pudesse abrir a sua Bíblia, e nós vamos ver a respeito de um personagem que chorou muito, que teve noites de extenso choro. E personagem que, assim, expressa nesse verso aqui muitos momentos que nós passamos. Abra sua Bíblia aí comigo aí no livro de Salmos, capítulo 30, verso 5. Abra junto comigo. Salmos, capítulo 30, verso 5. Muitos conhecem de cor esse verso aqui. Mas aqui a gente vai aprender um pouquinho mais nessa noite. Quero orar com você antes de ler. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui juntos, reunidos, esta igreja aqui do Rei Carvalho, reunidas, ó Pai, estamos reunidos aqui de modo remoto, onde cada um está na sua casa, mas nós estamos conectados juntos, como igreja. Mas aqui, ó Pai, nós estamos com o intuito de te adorar, o intuito de louvar o teu nome. Nós já cantamos, já fizemos pedido de oração, nós já oramos outra vez, e agora nós queremos orar, ó Pai, a fim de pedir que o seu Santo Espírito possa estar conosco nesta noite. Nós sabemos que ele já está, mas que nesse momento, ó Pai, ele possa tocar o nosso coração, mas também ele possa iluminar a nossa mente, para entendermos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Que o meu eu caia por terra agora, Pai, mas que somente a sua luz possa resplandecer. E que nós, ó Pai, possamos, de fato, converter a sua vontade ao estudarmos a tua palavra nesta noite. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Salmos 30, verso 5 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela... Isso aí mesmo. Isso aí que você pensou, isso aí que você falou. A alegria vem pela manhã. Sabe, amigo, esse salmo que Davi escreveu aqui é um salmo de ação de graça. Se você for no título aqui do Salmos 30, aqui em cima, aqui no título, você vai ver que é ação de graça pela libertação da morte. Mas o fato é que o salmista Davi, ele escreve esse verso aqui, esse texto, no momento de angústia que ele passou. E nós podemos enxergar isso em vários outros versos dele. Porque ao analisar a vida de Davi, nós percebemos que ele passou por um momento de muito sofrimento. No momento que, como ele chega a categorizar como se ele estivesse no fundo do poço. Quer ver? Avança um pouquinho comigo aqui, Salmos 40. Você já está em Salmos, vai lá em Salmos 40, verso 1 e 2. Avança comigo um pouquinho. E olha o que diz aqui, Salmos 40, verso 1 e 2. Diz assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama.
colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sabe que aqui a gente consegue entender, na verdade, consegue enxergar a maneira como que Davi estava se sentindo naquele momento. A vida que ele levou. Porque aqui nós podemos ver que Davi chega a ilustrar a situação emocional que ele estava, como se ele estivesse num tremedal de lama. Sabe o que é isso? Tremedal de lama é como se fosse um atoleiro. Sabe, um atoleiro qual você cai nele e para sair dali só com a ajuda de outra pessoa? Porque quando você está no atoleiro, você patina. Alguém aqui já caiu no atoleiro? Eu imagino que talvez já, alguém já, outros talvez não. Mas eu já tive uma vez a experiência de entrar um carro no atoleiro. Eu estava indo para um acampamento de carnaval da igreja e tinha chovido bastante naquele dia. Nós, assim, estávamos... entramos nas ruas de terras, né? Mas a rua da chácara onde nós iríamos era uma rua, assim, que não tinha muito cascalho, não tinha muita pedra. Era terra, literalmente. Então, terra com água vira o quê? Vira lama. Estava, assim, já de noite, né? E eu, assim, falei, poxa, mas já estava na rua. Eu me lembro que a gente estava, assim, a uma distância de aproximadamente uns 300 metros da chácara onde a gente iria, ali em Juquitiba. E eu falei, poxa, mas tá tão perto, eu não vou parar o carro aqui. Porque se eu parar o carro aqui, para descer para ir para a chácara, vai ter que ir de pé, vai ter que sujar os pés, vai pegar as malas no carro, não dá para deixar as malas aqui. O carro até deixa, você tranca, mas não, eu vou tentar. E eu lembro que eu quis tentar. Nessa que eu tentei, o carro atolou. E eu tentei, patinei, não conseguia sair dali. Sujou todo o carro na lateral. Quem já atolou um carro na lama sabe. O fato é que, de qualquer forma, eu tive que colocar o pé na lama. Tivemos todos os que estavam dentro do carro colocar o pé na lama, tirar as malas, levar. E o carro ficou na lama. Eu poderia ter deixado fora da lama, mas eu quis tentar, né? E sabe o que acontece? Assim, eu fiquei assim, ó, patinando, e não conseguia sair dali. Sabe quando que eu consegui sair dali? No outro dia, quando um outro carro mais forte, com uma tração maior, conseguiu me puxar. Tivemos que amarrar uma corda e ele me puxou para lá para dentro. É uma situação terrível. Você tenta com as suas próprias forças, com a sua própria habilidade, por exemplo, o carro que eu estava, e não conseguia. Sabe, amigo, essa situação que Davi aqui fala, que ele, como se estivesse num tremedal de lama, que Deus assim tirou ele de um tremedal de lama, é uma situação de dificuldade, é uma situação que a gente não consegue sair com nossas próprias forças. Querido amigo, isso aqui nos ensina que, assim, quando nós estivermos num momento de dificuldade, quando nós estivermos num momento de crise, isso significa que nós vamos estar numa situação que a gente não vai conseguir sair sozinho dali. É somente com a ajuda de Deus que você vai conseguir. E talvez eu esteja falando com alguém aqui que está patinando nas suas crises, patinando nas suas dificuldades. Eu quero te dizer que sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Deus. Então pare de querer talvez resolver as suas tribulações sozinhos e confie em Deus. Enquanto você não gritar, enquanto você não clamar, você vai continuar nesse lamaçal de sofrimento. Por isso, querido amigo, querido irmão, peça a Deus. E ainda que demore, Ele vai te responder no momento certo. Amém? Sabe que Davi também relata aqui, no verso 2 que a gente viu, como ele relata que ele estava num poço de perdidão. Sabe, não importa a circunstância que levou a ele até ali, o pecado, a situação que levou ele até lá, nessa situação mental. Mas estar no fundo de um poço é um momento terrível. Eu talvez não me imagino estar assim. Você se lembra de José? José, antes dele ser vendido, ele foi jogado num poço.
Eu paro para imaginar o que pode ter passado, sabe, na mente de José ao passar aquele tempo ali. Mesmo que pouco tempo. Mesmo o pouco tempo que ele passou ali, mas estar num lugar como esse deve ser terrível. Davi se viu num lugar assim. Deixa eu te perguntar, você já esteve no fundo do poço? Será que tem alguém aí entre essas pessoas que eu estou aqui conversando, eu e mais 15 pessoas? Na verdade, 15 aparelhos conectados, talvez esteja aí um casal, uma família, não sei. Será que tem alguém aqui no fundo do poço? Será que tem alguém aqui pensando que não tem solução para a sua vida? Será que alguém aqui está passando por uma angústia que nunca imaginou passar por isso e parece que essa angústia nunca vai passar? Já passou por uma noite chorosa, de lamento, cheia de lamento, onde você só consegue chegar ao escuro? Sabe, amigos, são nesses momentos em que vem o medo. São nesses momentos que você se sente sozinho. São nesses momentos que vem a solidão. E será que eu estou falando com alguém aqui hoje que está se sentindo sozinho, que se sente numa solidão terrível, talvez se sente rejeitado? Será que eu estou falando hoje com alguém aqui que se sente tão sozinho que nem não consegue enxergar nem sequer um familiar perto de você? Talvez seu marido, sua esposa te largou, eu não sei, eu não conheço a história de todos. Será que eu estou falando com alguém aqui que vive com uma solidão sem emprego, sem dinheiro? Sabe, amigos, eu consigo me lembrar de um filme que representa bem a história de alguém que estava no fundo do poço. Logicamente é um filme, mas é um filme baseado numa história real que nos traz uma lição muito especial. Talvez você já assistiu. Se não assistiu, eu te indico. Se chama A Procura da Felicidade. É um filme, eu disse a você, de uma história real, baseado na história de um homem chamado Chris Gardner, que ele sofre uma crise terrível no seu ramo de trabalho. E aí ele começa a passar por seríssimos problemas financeiros. E quando ele menos espera, a esposa dele abandona ele. E agora ele vai precisar cuidar do seu filho sozinho, porque a esposa abandona e deixa o filho com ele. Não quer acompanhar nessa responsabilidade. Seu filho chamado Christopher. Só que aí ele começa a usar suas habilidades de vendedor para conseguir um emprego melhor, para conseguir pagar as contas. Só que ele só vai conseguindo estágios não remunerados, sabe? E estágios que podem ou não lhe dar uma promoção, mas não vai ter remuneração. Acontece que nós sabemos também que, assim, as dívidas não podem esperar, né? E as dívidas não esperaram ele. Ele foi atrasando conta de água, de luz, de aluguel, atrasando um monte de coisa, sabe? E quando menos ele espera, ele foi despejado de onde ele estava morando, onde ele pagava o aluguel. Ele começou a dormir em abrigo. E até mesmo o filme ali mostra uma cena que ele dormiu com o filho dele dentro de um banheiro de uma estação de metrô. Sabe? Terrível. O que é mais interessante desse filme, amigo? É que assim, a situação de Chris Gardner vai ficando cada vez pior. Cada vez mais complicada. Alguns chegam até a humilhá-lo. Cada vez mais ele vai afundando no poço a qual ele se encontra. Cada vez mais ele vai ficando mais sozinho. Porém, ele nunca perdeu a esperança. O choro dele era sempre representado com uma dose de esperança. A história do filme, o filme conta a história de que assim, ele conseguiu sair daquele poço. Mas já pensou se ele tivesse perdido a esperança? A esperança que nós, cristãos, adventistas, nós que temos a palavra de Deus, tanto conhecemos. Nós conhecemos a verdadeira esperança. Sabe, amigos, logicamente, isso aqui é um filme, mas nos traz uma grande lição. Eu quero dizer hoje, meu amigo, que talvez eu esteja falando com alguém que se sinta numa solidão, se sinta no fundo do poço, está se sentindo numa angústia terrível, mas eu quero te dizer, jamais perca a esperança. Porque Deus prometeu e Ele nunca vai te abandonar. Confie, a noite vai passar. Confie. Amém. Sabe, querido, o texto que a gente leu de Salmos 30, ele
ele é uma estrutura, ele é um texto poético aqui, né? Porque os Salmos, ele está dentro da categoria dos livros poéticos da Bíblia. Esse texto de Salmos 30, verso 5, contém a estrutura da poesia hebraica. Porque Salmos foi escrito em hebraico, né? Você sabe disso, original. Mas então, a estrutura de uma poesia hebraica é diferente da poesia que nós estamos acostumados. Porque, assim, a poesia da língua portuguesa, ela tem rimas ou aliterações, né? Então, assim, pé com café, amor com bolor, né? Chapéu com beleléu. Então, assim, são rimas, né? Outra vez, aliterações. Assim funciona a poesia da língua portuguesa. Mas a poesia hebraica é diferente, porque elas vêm geralmente acompanhada por paralelismo de ideias. Que pode ser por contraste ou algo que é semelhante. Entendendo? Você vai entender já. Aqui no livro de Salmos 30, verso 5, contém um tipo de paralelismo. Para melhor entender, a gente vai dividir os Salmos 30, verso 5 em 4 frases. Porque aqui tem, porque não passa de momento a sua ira, é a primeira frase. A segunda frase é, o seu favor dura a vida inteira. A terceira frase é, ao anoitecer, pode vir o choro. E a quarta frase é, mas a alegria vem pela manhã. Dividimos o texto aqui em 4 frases, certo? Então, a primeira frase, que fala aqui sobre a ira do Senhor, ela está em paralelo com a terceira frase. Porque está trazendo aqui algo que é semelhante. Porque aqui fala de coisa ruim, é a ira. Na terceira frase, também fala de coisa ruim, é a noite e o choro. Então, as duas estão aqui juntas, em paralelos. Mas elas estão em contraste com a ideia da segunda frase e da quarta. Porque se você olhar aí na sua Bíblia, a segunda frase vai falar de coisa boa, que é o favor de Deus. Isso está em contraste com o que está na primeira. A primeira é ira, lembra? A primeira é ira. A segunda frase é favor. E ela anda em paralelo com o que está na quarta frase. Que na quarta frase você vai ver a alegria, que está em contraste com o choro, né? Da terceira frase. E também fala sobre a manhã, que está em contraste com a noite. Você percebe, a primeira e a terceira frase estão aqui juntas, então estão em paralelo, contrastando o que está na segunda e na quarta frase, né? Ira, noite e choro tá junto, em contraste com o quê? Alegria, manhã e o favor de Deus. E o primeiro paralelo, que é da parte ruim, certo? Já entendeu isso aí. O primeiro paralelo, da parte ruim, nos ensina que, assim, é Deus quem permite que nós passemos pela noite. Porque no primeiro paralelo tem a noite, a ira e o choro. E é Deus quem permite que nós passamos pela noite. Isso aqui está nos ensinando. Sabe por quê? Porque Deus tem um objetivo em permitir as noites na nossa vida. O objetivo de Deus é nos disciplinar. A ira de Deus, amigos, que está aqui falando no verso 5, nós conseguimos entender à luz da Bíblia que a ira de Deus é um pouco diferente da nossa ira. Porque a ira de Deus é um ato de disciplina. Vale lembrar o que está escrito lá, né, em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permite um fardo a quem não possa suportar. Isso aqui é uma regra máxima. Mas quando Deus quer nos disciplinar, amigo, Ele está nos demonstrando uma forma de amor para cada um de nós. Porque eu gosto bastante de uma frase que diz assim, que disciplinar é amar. É da mesma maneira quando um pai corrige o seu filho para educá-lo. Ele vai falar, você não pode ir em tal local. Ao menino, isso é ruim. A menina, isso é ruim. Mas ele está tendo um ato de amor, porque o pai sabe que aquele local não é bom. E por isso ali ele quer educá-lo. Então assim, ele quer educá-lo. Então assim Deus é com o seu povo. Ele age com o pai que repreende seu filho. Sabe, querido amigo, Deus permite que isso aconteça conosco, porque é na noite, no momento de
dificuldade. É no momento que a gente vê que a gente não consegue sozinho. Então, nesses momentos que nós vemos que somente Deus é quem vai nos ajudar. E é aí, de fato, que a gente clama. Porque o próprio salmista vivenciou isso. O próprio Davi vivenciou isso aqui, como a gente pode ver na sua fala. Como, por exemplo, está escrito lá em Salmo 118, verso 5. Como, por exemplo, está escrito lá em Salmo 120, verso 1. Como, por exemplo, está escrito também a respeito de Davi, lá em 2 Samuel 22, verso 7. A gente vê que ele fala assim, ó, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Ou seja, na minha noite, nos meus momentos de dificuldade, eu clamei ao Senhor. Em outras palavras, aqui Davi está querendo dizer assim, olha, eu, na minha angústia, no momento que eu vi que eu não consigo sozinho, no momento que eu vi que eu preciso de Deus, no momento que Deus permitiu que essas noites viessem a acontecer na minha vida, é aí que eu entendi que eu preciso de Deus e é por isso eu clamei ao Senhor. E foi aí onde Deus me ouviu. Na angústia, que é quando nós mais clamamos, amigos. E é na angústia que é quando nós temos a maior certeza de que Deus nos ouve. Tem um outro personagem também na Bíblia que viveu um momento de angústia. Você se lembra de Jonas? Lá no livro de Jonas, capítulo 2, verso 2, você não precisa abrir, mas lá ele fala assim, ó, a semelhança de Davi, ele fala que assim, ó, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, assim ele fala, do ventre do abismo eu gritei e tu ouviste a minha voz. Querido amigo, você percebe que assim, Jonas, ele não apenas clamou. Jonas fala aqui que no momento do abismo dele, no ventre do abismo, ele gritou. Ele gritou porque, assim, aquele homem orgulhoso, aquele homem cheio de si, que pensavam que as coisas eram do jeito dele, esse homem finalmente percebeu que sozinho ele não conseguia sair daquela situação. Deus permitiu que Jonas passasse por aquilo, porque ele queria ensinar uma lição para Jonas. E foi nesse momento que Jonas clamou, nesse momento que ele viu que ele era totalmente dependente de Deus. Deixa eu perguntar para você, o que é que você está esperando para declamar ao Senhor? Será que você precisa acontecer o quê para que você entenda que você depende de Deus? Precisou um peixe vir e Jonas ficar 3 dias dentro de um peixe, de um grande peixe. O que está faltando para você entender? Você clamar a Deus. Por isso, amigo, clame ao Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Clame. Clame ao único que é capaz de solucionar o seu problema. Foram 3 noites que Jonas passou dentro do peixe, amigo. E hoje eu quero dizer para você que, assim, preste bem atenção. Não importa quanto tempo você esteja passando nessa sua noite de angústia. Quanto tempo você está dentro desse grande peixe. Quanto tempo você está patinando nesse tremedal de lama. Quanto tempo você está dentro desse poço. Não importa. Quanto tempo foi. Se é uma semana, se é um dia, se é um mês, se é um ano, se é 10 anos. Não importa o tempo. O que importa é que Deus está do lado de fora, esperando apenas você clamar com todo o seu coração. E Ele vai te tirar daí. Aceite a lição que Deus quer te ensinar. E, amigo, acredite, Ele vai te dar um novo amanhecer. Segundo paralelo do texto, ele fala do favor de Deus, né? Que é contraste com a ira. Ele fala sobre a alegria que vem pela manhã. Sabe que a palavra manhã na Bíblia, frequentemente ela é usada como uma figura de renovação. Por exemplo, você conhece o verso? Fala comigo aí, ó. Aquilo que está escrito lá em Lamentações 3, verso 22 e 23. Lá diz assim, ó. As misericórdias do Senhor, fala comigo aí, não precisa abrir o microfone não, mas fala daí de onde você está.
As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as misericórdias não têm fim. Elas se renovam o quê? Cada dia. A cada manhã. A cada manhã. É isso mesmo. Isso mesmo que você falou. A cada manhã, sabe, a figura de manhã sempre na Bíblia, frequentemente está usada uma figura de renovação. Aqui nós vimos que se renovam a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É sempre com renovação. Você se lembra, por exemplo, do milagre da pesca maravilhosa? Lá em Lucas capítulo 5? Aqueles homens que estavam ali na beira do mar, eles haviam passado uma noite inteira tentando pescar e não conseguiram pescar nem sequer um lambarizinho. E já era de manhã, eles estavam ali na praia, lavando as redes, e talvez aquele homem, principalmente o rancoroso Pedro, ele ainda estivesse naquela noite angustiosa, naquela noite cheia de angústia. Sabe que talvez eles já viviam a brisa da manhã, a brisa gostosa, mas eles não conseguiam enxergar aquela brisa, porque talvez a noite não saía da cabeça deles. Talvez eles não conseguiam enxergar os raios de sol daquela manhã. E talvez eu esteja falando com alguém aqui que vive numa noite que parece que não tem fim. Talvez eu esteja falando com alguém que vive numa noite que parece que não tem solução, que vive numa noite que não consegue enxergar os raios de sol na sua vida. Sabe o que aconteceu com aqueles homens? Não era apenas um raio, mas o sol da vida deles, Jesus Cristo, apareceu na frente deles. Uma única ordem de palavra, Cristo fez com que, num ato de fé, eles pudessem jogar as redes novamente, e as redes deles foram vistas assim, cheias de uma quantidade de peixe que jamais foram vistas. Sabe o que é mais interessante isso aqui, meus amigos? É que assim, aqueles homens mal sabiam antes que aquela manhã seria a melhor manhã da vida deles aqui na Terra. Porque Cristo chamou eles não para que fossem agora os meros pescadores de peixes, mas sim pescadores do quê? De homens. Cristo estava aguardando isso para eles naquela manhã. Deixa eu perguntar para você. Reflita comigo. O que será que Cristo está guardando para você na sua manhã de alegria? O que será? Sabe, amigo, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Imagine comigo. O sol, ele é a nossa luz, não é? Ele é a nossa luz durante o dia. A nossa luz maior. E ele vai estar sempre brilhando. O sol não se apaga. Ele vai estar sempre transmitindo os seus raios sobre a Terra. Sempre. Nunca vai se apagar. Só que de vez em quando, o que acontece? De vez em quando aparecem algumas nuvens, não é? De vez em quando o tempo fica nublado, a gente não consegue ver os raios de sol. Mas acontece, amigo, que aquelas nuvens, elas são passageiras. As nuvens não ficam ali para sempre. Uma hora as nuvens vão embora. E uma hora o sol volta a brilhar novamente, de forma radiante. E quando as nuvens vão embora, você olha para o sol e parece que é o melhor sol que você já viu. Sabe, meu amigo, Cristo é a nossa aurora. Cristo é a nossa manhã. Ele é o nosso sol da justiça, que nunca desaparece, que nunca, jamais vai se apagar. Ainda que venham as tribulações, que são as nuvens, ele vai estar ali. Ele é a solução para esse mundo cheio de trevas, ele é a solução para esse mundo cheio de dor, ele é a solução para esse mundo cheio de angústia, cheio de choro. Não tem outra solução, amigos. Não há outra esperança. Porque ele é o motivo pelo qual a ira de Deus não repousa sobre nós para sempre. Como nós vimos em Jeremias. Nós vivemos aqui nessa terra, amigos, cheia de pecado. Como se fosse uma noite inteira que a gente está passando nessa terra. Mas sabe, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, também capítulo 22,
21, verso 4 e 22, verso 5. É isso mesmo. Diz assim, a respeito da volta de Cristo. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então já não haverá mais noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Sabe, amigo? Cristo é a nossa maior esperança. Cristo é o nosso sol. Cristo é a nossa manhã de alegria. E quando Cristo voltar e retornar a essa terra para nos buscar, e quando nós vivermos com Ele lá no céu, não vai ter mais noite angustiante. Não vai ter mais choro nenhum. Nós vamos ter apenas alegria, porque nós estaremos com o nosso Salvador. Amigo, falta tão pouco, meu amigo. Segura aí. Segura aí, porque falta tão pouco. Tão pouco para a nossa manhã gloriosa. Tão pouco para vermos o nosso sol da justiça. Tão pouco para vermos aquele que vai acabar com a noite, acabar com o choro, que vai acabar com as angústias. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje que tem vivido noites de intenso choro? E hoje quer clamar a Cristo. Hoje quer gritar para Cristo. Dizer para Cristo assim, Senhor, eu dependo exclusivamente de Ti, por isso me ajude, Senhor. Será que eu estou falando com alguém que hoje quer dizer assim, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que é o único que pode me dar uma manhã de alegria. Tem alguém aqui hoje, que está aqui conosco conectado, que não aguenta mais viver nessa noite inteira dessa terra, nessa noite intensa que nós vivemos nessa terra de pecado, e quer viver logo a manhã gloriosa da salvação? Alguém aqui que talvez quer junto comigo dizer assim, Senhor, volta logo, porque nós não aguentamos mais ficar aqui. Maranata. O seu desejo, isso, se essa é a sua vontade, se essa é a sua vontade junto comigo, de clamar ao Senhor, eu quero fazer uma oração especial por você. Mas se é o seu desejo, eu queria que você pudesse, quem sabe aí, não der para abrir a câmera, mas talvez abrir o microfone, que você pudesse talvez até dizer um amém aí bem forte. Se esse é o seu desejo, clamar ao Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu confio em Ti, me ajuda, mas volta logo. É o seu desejo? Abre o seu microfone e diga um amém. 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 Maranata. Amém. Amém, amém. Seja louvado, meus irmãos. Amém. Quero orar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite que a gente passe pela noite uma poderosa lição. Porque é no momento da noite, Senhor, no momento das angústias, no momento de choro, que nós vemos que nós dependemos unicamente de Ti. Hoje, ó Pai, nós queremos clamar a Ti, ó Pai. Porque talvez estejam aqui, ó Pai, pessoas que estão passando por momentos de crises, momentos de dificuldades, momentos, ó Pai, onde não conseguem encontrar solução. Talvez seja problemas, dificuldades financeiras. Talvez, ó Pai, seja alguma dificuldade, uma noite terrível no relacionamento, no casamento. Uma noite terrível, ó Pai, que talvez tenha um filho fora dos caminhos do Senhor. Talvez tenha uma mãe, uma esposa, um esposo longe dos caminhos do Senhor. Talvez aqui, ó, eu esteja falando com alguém aqui que esteja passando por uma noite terrível. Grande noite, Pai, sem emprego, sem condições. Talvez eu esteja falando com alguém aqui, ó, Pai, que simplesmente tem sofrido muito com essa situação que estamos vivendo no planeta. Por causa dessa pandemia e tem sofrido muito emocionalmente. Talvez, ó Pai, alguém aqui hoje está de forma
As suas emoções não conseguem ser controladas sozinhas. Seja talvez alguém aqui enfrentando algum problema de depressão, algum problema de ansiedade. Talvez, ó Pai, existem outras situações, mas todas essas situações, ó Pai, representam que nós sozinhos não conseguimos resolver os nossos problemas. Nós sozinhos não conseguimos resolver as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos clamar a Ti, porque nós sabemos que é o Senhor, ó Pai, o único que pode tomar conta da nossa vida e resolver os nossos problemas. Isso, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor atenda a nossa oração, que o Senhor responda, Pai, e nos tire do tremedal de lama, nos tire do poço da perdição, nos tire da noite angustiosa. Mas, ó Pai, o nosso maior desejo é que o Senhor acabe, de uma vez por todas, com a noite terrível que nós vivemos nessa terra de pecado. Que é o que nós mais queremos, Pai, a nossa manhã da gloriosa salvação. Amém, Senhor. A manhã da salvação. Por isso, Senhor, nós te pedimos, volte logo, Pai. Se possível, abrevie mais ainda a sua volta. Nós nos colocamos, ó Pai, em tuas mãos, porque nós dependemos de Ti. Nos abençoe, esteja com cada um de nós, nos dê uma boa semana. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Desculpa, Diego. Meu filho chegou com meus netos e eu. Tá tranquila, velho, acontece. Tá tranquilo, Vera. Feliz semana para todos. Obrigado, viu, Diego? Foi bem. Por nada, Obrigada meu pela amigo. Tamo mensagem. junto. Deus abençoe pela mensagem linda. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vem aí, Diego. Tudo certo, graças a Deus. E aí, Capitão Kirk? Tudo bem. Oi, Rosilinda. Camilinha, Will, Capitão Kirk, Diego. Quem é Capitão Kirk? Capitão Kirk, é aí? Ele na nave interestelar, o Elias? Ah, meu Deus. É o homem que veio do espaço, agora é o homem que veio do frio. Verinha, Gil, a Lelinda. Ó, tô indo aí, fique pra resenha. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa semana.